Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley, eu faço parte aqui do grupo Dopamina 10 e hoje eu vou conversar aqui com vocês acerca dos agentes anticolinérgicos, beleza? Vamos lá? Para situá-los, o nosso trabalho está inserido aqui dentro da disciplina de neuropsicofarmacologia, que está sendo ministrado agora na modalidade remota. E o nosso trabalho, ele basicamente ele vai se estruturar em três momentos. A priori, eu vou apresentar aqui a vocês algumas considerações acerca dos agentes anticolinérgicos, quem são eles, né, os principais fármacos aí inseridos dentro dos agentes anticolinérgicos, e posteriormente eu adentro aqui num aspecto do mecanismo de funcionamento aí dos agentes anticolinérgicos. Beleza? Posteriormente, o grupo destrincha aqui com vocês alguns aspectos acerca da terapêutica envolvendo aqui agentes anticolinérgicos e, por fim, o grupo discute acerca do contexto toxicológico, recreativo e também aí alguns meandros acerca da dependência. Beleza? Pessoal, então essa primeira etapa aqui a gente vai lançar as bases acerca do agente anticolinérgico. Beleza? Então vamos lá. Primeiro aspecto importantíssimo: quando comenta-se acerca de uma droga anticolinérgica, é de interesse que vocês saibam que se trata de uma droga que ela pode estar associada aqui com extrato de plantas ou pode ser sinteticamente produzida. Em outras palavras, quando a gente está falando de uma substância extraída de uma planta, a gente vai denominá-la como alcaloide, certo? E podemos ter aqui também algumas drogas sintetizadas. O aspecto mais significativo acerca de uma droga anticolinérgica é que ela está diretamente atrelada com um processo de inibição da ação da acetilcolina. Ora, caso vocês não se lembrem, na quarta semana do curso de Neuropsicofarmacologia, nós discutimos aqui acerca da neurotransmissão colinérgica. Então, a gente vai observar nesse seminário em especial que o protagonismo da droga anticolinérgica é fazer um processo de inibição da acetilcolina, certo? E por fim, mas não menos importante, quando comenta-se acerca de um agente anticolinérgico, é de interesse que vocês saibam que ele pode estar sendo classificado ora como um agente anticolinérgico direto ou indireto, certo? Dito isto, eu queria destacar aqui um pouco da história farmacológica dos agentes anticolinérgicos, até mesmo porque é muito interessante. Vem aqui, ó. Vamos voltar lá na Grécia Antiga. Não sei se vocês conhecem, perdão, o mito aqui da Clotus, Laquese e Artropos. Caso vocês não saibam, eu estou falando das mouras, né? Você tem a Clotus, que é justamente uma entidade mitológica que estava associada aqui com o terceiro fio da vida. A Laquesis, por sua vez, é a entidade mitológica atrelada com o tamanho do fio da vida. E Artropos é justamente quem vai cortar o fio da vida, ou seja, quem vai cessar a nossa vida. E um detalhe interessante é que o Artropos é o ponto de partida aqui da nossa conversa. Porque lá na Idade Média, utilizava-se muito essa planta aqui, a Artropa belladonna, como um chá que causava envenenamento. Mas muito além de causar envenenamento, um detalhe interessante sobre a tropa belladonna é que ela era utilizada para rejuvenescimento. As mulheres na Idade Média utilizavam a tropa belladonna para ressaltar a cor dos olhos, porque eu já vou até antecipar aqui, dar um spoiler para vocês, a tropa belladonna ela ocasiona midríase, então você tem uma dilatação da pupila e, consequentemente, vamos pensar lá no contexto eurocêntrico, as mulheres com os olhos verdes ou azuis, quando utilizava-se a artropa, essa infusão no olho, você ocasionava esse efeito aí de midríase. Então ficava bem bonito, né? Só que também estava associado com envenenamento. Então, um detalhe interessante é que lá no século XIX, a gente observa aí que tem alguns efeitos também associados, como por exemplo, a questão de bloqueio dos efeitos cardíacos ou até mesmo inibição da secreção salivar, tá bom? Trazendo um pouquinho mais ainda da história, um outro cientista muito clássico, que a gente já conhece aí de outras coisas, que é o Leonardo da Vinci, ele também ficou extremamente curioso aí sobre a ação da
a tropa belladonna. Então ele se debruçou também, tentando compreender como que ela funcionava, tá? Mas somente no século XIX, lá nas primeiras décadas, que houve de fato o isolamento da substância associada com a tropa belladonna, que é a atropina, que tem essa fórmula aqui. Então é um alcaloide, como eu falei anteriormente para vocês, e a gente vai perceber já de antemão que a atropina é justamente o fármaco de referência quando se fala de um agente anticolinérgico. Claro que um agente anticolinérgico, ele simplesmente pode ser chamado de antagonista muscarínico. Já vou antecipando aqui para vocês um pouquinho, tá bom? E a gente pode encontrar esses alcaloides aí em outras plantas, como a saia branca, mandrágora e etc. Um aspecto interessante ainda sobre a mandrágora é que quando a gente fala de mandrágora, é quase que intuitivo a gente lembrar lá da nossa infância, do Harry Potter, né? E aí, já trazendo um pouquinho da curiosidade aqui, por que, que a mandrágora fazia barulho lá no Harry Potter? Está associado com uma lenda também que deriva lá da Idade Média. O que, que eles falavam? Que para extrair a mandrágora, a gente precisava amarrar um fio no caule dela para puxar a raiz, só que isso teria que ser feito numa noite de lua cheia e tinha que ser amarrado a um cão. Se fosse uma pessoa tentando extrair, tirar a mandrágora do chão, ela fazia um barulho infernal e ensurdecia a pessoa. Por isso que vem esse mito aí da mandrágora gritar, fazer um barulho, tá? Mas, já vem uma curiosidade para vocês. Mandrágora tem efeito anticolinérgico e causa alucinação, tá? A gente vai ver, inclusive, que dentro do contexto recreativo, agentes anticolinérgicos causam isso. Outra curiosidade para vocês, na Segunda Guerra Mundial, utilizava-se muito algumas drogas anticolinérgicas conhecidas como soro da verdade. A pessoa tomava, a pessoa soltava a língua e dedurava todo mundo, tá? Então a história dos agentes anticolinérgicos é bem interessante. Aqui no Brasil tem alguns relatos aí quase que no final do século XX de efeitos alucinógenos associados com alguns chás aí que tinham, por exemplo, saia branca, a tropa belladonna e por aí vai, tá bom? Além disso, é importante que vocês saibam que as drogas anticolinérgicas elas estão inseridas aqui em três grandes grupos. Nós temos aqui drogas que estão associadas com a síntese, armazenamento ou liberação da acetilcolina, tá? Tem-se aqui os antimuscarínicos e os antinicotínicos. Por descargo de consciência, eu vou destacar aqui essa parte da síntese, armazenamento e liberação da acetilcolina para que faça aí uma correlação com o que a gente viu no curso, tá? Mas a gente tem aqui os antinicotínicos, bloqueadores ganglionares e bloqueadores neuromusculares. E um detalhe interessante ainda acerca aqui dos bloqueadores, tanto neuromusculares quanto ganglionares, é que eles são extremamente tóxicos. Então, no contexto aí clínico, a gente evita utilizar essa classe aqui de fármaco em decorrência dos seus efeitos toxicológicos, tá? Usualmente, utiliza-se aqui muito antimuscarínicos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira classe. Então, vem comigo. Como a gente viu aqui no curso, a acetilcolina, ela é sintetizada a partir aqui da acetil com a colina. Então, você tem aqui essa síntese, né? E aí, o que, que acontece? Na fenda sináptica, quem não se lembre, essa região aqui que está entre um neurônio e outro, nós temos a quebra da acetilcolina por uma enzima chamada de acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela faz a quebra aqui da acetilcolina, de modo ao qual a acetilcolina ela consegue ser transportada novamente aqui através de um terminal axônico e é utilizada para fazer a síntese aí de novas moléculas de acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante. O detalhe é que, quando a gente está falando de anticolinérgicos indiretos, a gente tem alguns bloqueios aqui dessa neurotransmissão colinérgica. Por exemplo, a butolina ela consegue inibir a exocitose. O hemicólio ele consegue fazer a inibição da recaptação da colina. E o vesamicol, perdão, ele consegue, por exemplo, bloquear o armazenamento da acetilcolina aqui dentro
das vesículas sinápticas, tá bom? Isso, acredito eu que não vou precisar ficar destrinchando, porque a Pro Raquel comentou conosco e caso você não se lembra, fica a dica, volta aí lá na quarta semana do curso, que a Pro destaca isso aqui com mais detalhes, tá bom? Mas por descargo de consciência, entendamos que os agentes anticolinérgicos, ele tem esse efeito aqui indireto, que é diretamente atrelado aqui com a acetilcolina. Em contrapartida, como eu falei para vocês, esses antinicotínicos aqui são utilizados, mas com uma certa preocupação, e comumente a gente não destrincha muito isso daqui. Caso vocês queiram, eu posso até eventualmente recomendar uma videoaula interessante sobre bloqueadores neuromusculares, e aí quem quiser dá um toque que eu compartilho, tá bom? Mas vamos para os agentes antimuscarínicos, porque a graça está aqui neles, tá? Sobre os agentes antimuscarínicos, são basicamente o quê? Fármacos que têm a capacidade de bloquear o efeito de sinalização da acetilcolina. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam de maneira simplificada que quando a gente está falando de um antagonista muscarínico, a função principal dele é fazer o quê? A inibição, o bloqueio. Vai bloquear a acetilcolina. Então, a acetilcolina, quando ela vai se comunicar aqui, por exemplo, com o receptor muscarínico, quando você tem essa droga aqui, que é o antagonista muscarínico, você literalmente inibe esse processo. Simples assim. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma esquematizada. Ó, vou até fazer um desenho aqui bonitinho para a gente entender. Ó. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nessa moléculazinha aqui, ó, que seria a acetilcolina. Então vamos escrever aqui acetilcolina, então, ACH. E a acetilcolina, como a gente já sabe, o que ela vai fazer? Ela vem aqui e se liga a um receptor muscarínico. Então, vamos desenhar o receptor aqui. Pessoal, desculpa, eu adoro desenhar, tá? Então, não me xinguem. Ó, você tem aqui o receptor. Não desenho bem, tá? E aqui você tem um tecido ou órgão-alvo. Certo? E aí, a acetilcolina se liga aqui. Mas, em contrapartida, quando a gente está destrinchando aqui o efeito de um antagonista muscarínico, a ideia é a seguinte. Então, deixa eu escrever aqui. Esse antagonista muscarínico, a ideia dele é que ele vem aqui e se liga nesse receptor muscarínico, fazendo com que haja uma inibição da resposta mediada pela sinalização da acetilcolina. Em outras palavras, o antagonista muscarínico, a ideia dele principal é se ligar aqui nesse receptor muscarínico, de maneira a qual a acetilcolina não consegue aqui desempenhar o seu efeito no órgão ou tecido-alvo. Por consequência, você não tem a ação aqui que é naturalmente mediada pela acetilcolina, certo? Dito isto, eu quero que vocês ainda se atentem que quando a gente comenta de antagonistas muscarínicos, eles podem ser chamados de parasimpatopolíticos ou anticolinérgicos ou até mesmo anticolinaminéticos, tá? E aí, o principal grupo aqui que a gente vai destrinchar é a atropina, porque a atropina é justamente o fármaco de referência. Então, deixa eu escrever aqui. Ele é o fármaco de referência. Então, quando se fala de um antagonista muscarínico, o fármaco de referência é sempre a atropina, tá? É justamente um fármaco que é derivado da tropabeladona. Tem-se aqui a esmiocina ou a escopolamina, que também é outro fármaco de referência, esmiocimianina, e a pirimizina, que é um antagonista aqui de M1, tá? Nós temos ainda grupos similares à atropina, mas a diferença é que aqui a gente está tendo um grupo semissintético. Aí você deve estar falando, tá, mas como assim, Wesley, um grupo semissintético? Em essência, o que eu quero que vocês entendam é que, assim, não é totalmente produzido em laboratório, mas tem algumas alterações na estrutura. Então, você tem, por exemplo, aqui a homotropina, você tem aqui a clorofenotianilzilescopina, perdão, é difícil ler
esses nomes aqui, e o brometo de N-butilescopolamina, tá? O famoso Buscopan. E ainda nós temos aqui grupos sintéticos, como por exemplo, ó, aminoesteres com nitrogênio terciário, então tem aqui uma porrada de classe. Então, ó, tem o lisador, o bentil, o midriacil, o ciclolato, e aí já para trazer uma curiosidade para vocês, eu vou destacar esses dois aqui, ó. A tropicamida é um fármaco que a gente utiliza para causar midríase. Então, que é aquele processo lá de dilatação da pupila. E o ciclomplelato, ele inibe a musculatura ocular. Você está se perguntando, tá, Wesley, mas para que a gente precisaria disso daqui? A gente utiliza, por exemplo, pessoal, o ciclolato para fazer exame de fundo de olho cego. O fundo cego, perdão. Tá bom? Você tem aqui aminoestéreos com nitrogênio quaternário. Então aqui tem, ó, lisantil, descom, atrovente, a N-butil escopolamida. Tem aqui aminoálcools com nitrogênio terciário. Então tem o artene. E um detalhe interessante ainda sobre o artene, que é um fármaco que a gente utiliza para Parkinson ou para efeitos aqui extrapiramidais, tá? Então, sabe aquele contexto de Parkinson farmacológico? A gente pode usar, por exemplo, o artene para reverter ou atenuar esses efeitos, tá bom? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em alguns contextos de Parkinson, a gente pode usar o artene, tá? E aí, um detalhe interessante aqui, eu já estava esquecendo, por descargo de consciência, um detalhe é que esses aminoestéreos aqui com nitrogênio, eles conseguem atravessar, eles atravessam a barreira hematoencefálica, tá? Posto isto, eu queria trazer aqui para vocês a atropina. Porque, ó, dá uma olhadinha. Se vocês observarem essa esquematização que eu fiz, quando a gente tem uma posologia aqui abaixo de meio miligrama, a gente tem uma leve bradicardia com redução aí dos batimentos por minuto. Por quê? A atropina ela vai atuar aqui na atividade pré-sináptica, aumentando a liberação de acetilcolina. Tá? Então aqui tu tem um aumento da acetilcolina. Em contrapartida, no contexto ao qual você tem uma posologia maior do que 1 miligrama, acontece aqui um bloqueio dos receptores pós-sinápticos e, por consequência, isso daqui acaba aumentando os batimentos. Então, você tem uma taquicardia aqui com cerca de 40 batimentos por minuto. E aí você deve estar falando, tá, Wesley, mas como assim? Você usa atropina e num determinado contexto causa bradicardia, mas no outro taquicardia. Pois é, isso daqui está diretamente associado com uma coisa que a gente chama de efeito paradoxal. Nada mais é do que uma situação na qual o antagonista muscarínico ele pode simplesmente apresentar um efeito derivado, por exemplo, a uma ação agonista. Então, em outras palavras, vamos dar uma esquematizada aqui para vocês entenderem. Ó. Vamos supor que isso daqui trata-se justamente de um neurônio pós-ganglionar, certinho? E nesse neurônio pós-ganglionar, nós temos aqui justamente um receptor, ó. Então, você tem aqui um receptor pré-sináptico, certo? E esse receptor pré-sináptico, ele, consequentemente, pode ter aqui uma sinalização via acetilcolina. Então, ó, pode ter aqui a acetilcolina ligando isso aqui, e aí modulando esse efeito para que haja aí justamente nos receptores pós-sinápticos. Então, vamos colocar aqui, receptores pós-sinápticos, para vocês entenderem aí como que se dá esse efeito paradoxal. E aí, o que acontece? Vem comigo, ó, vou mudar até a corzinha aqui para tornar mais transponível o processo para vocês. Vamos pensar agora que eu tenho aqui o antagonista muscarínico. E esse antagonista muscarínico, ele se liga no receptor pré-sináptico aqui desse neurônio pós-ganglionar e, consequentemente, em decorrência de ligar aqui nesse receptor pré-sináptico, acontece, por consequência, aqui um processo no qual aumenta essa concentração da acetilcolina
e, consequentemente, isso daqui vai estar atrelado diretamente com receptores pós-sinápticos. E aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, não entendi ainda no que você quer chegar. Nesse primeiro contexto aqui, no qual a acetilcolina se liga no receptor pré-sináptico, o que a gente tinha era justamente o quê? Uma diminuição aqui da acetilcolina. Quando esse receptor pré-sináptico está inibido aqui pelo antagonista antimuscarínico, antagonista muscarínico, você tem aqui uma diminuição da acetilcolina. Oh, caramba, eu estou confundindo as bolas aqui, desculpa. A ideia é o seguinte, se a acetilcolina se liga aqui, tem-se uma diminuição. Agora, quando o antagonista se liga a ele, você tem aqui esse aumento. E aí você tem uma dose de uma relação de compensação de dose. Então, se você tem mais, isso daqui acaba acentuando aqui os efeitos. Um detalhe que eu queria que vocês entendam é que, quando você pensa nesse efeito paradoxal, é basicamente aqui um processo de retroinibição. Em outras palavras, o fato é que, quando você tem esse antagonista muscarínico, você tem uma retroinibição e aí, consequentemente, você tem esse efeito derivado aí a uma ação agonista, perdão. Certo? E aí, ó, para vocês entenderem esses efeitos paradoxais, você pode se atentar aqui nas relações dose e efeito da atropina. O aspecto mais significativo que eu quero que vocês levem dessa primeira etapa do seminário é o seguinte: quando a gente pensa num antagonista muscarínico, a dose ela é importante. A posologia que vai determinar se a gente tem um efeito ou não, certo? Dito isto, eu quero que vocês se atentem que a ideia é essa. E aí, posteriormente, agora, na segunda parte do seminário, os colegas vão comentar aí sobre aspectos terapêuticos, apresentar algumas ideias gerais de como que a gente pode utilizar esses agentes anticolinérgicos. E, posteriormente, a gente comenta aqui sobre aspectos toxicológicos e recreativos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijão. Se chegar o momento de vocês tomar a vacina, toma a vacina. Espero que você, seu familiar esteja bem, tá bom?